Olá, pessoal, está começando o podcast Inspire-se com Vana Ruas, um lugar para você se emocionar, se identificar e começar tudo de novo. E como convidada especial, a Jussânia. Obrigada, Jussânia, por aceitar o nosso convite, de estar participando do nosso podcast. Eu só tenho que te agradecer. A satisfação é minha. Ai, que legal. Jussânia, me conta, quem é a Jussânia antes dos doces? Eu sou a Jussânia Araújo, sou casada, não tenho filhos e sou evangélica. Ai, que legal. Então, Jussânia, conta pra gente, qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua vida? Então, minha trajetória começou em 2011. Eu saí de um relacionamento duradouro de 14 anos. Logo em seguida, eu troquei de emprego também de 11 anos. Comecei numa outra empresa, a empresa faliu. Aí, enfim, falei, não quero mais trabalhar, né, para pessoas privadas, vou trabalhar por conta própria. Uhum. Começou a dar tudo certo, veio a crise de 2015 e foi quando começou a minha trajetória. A crise de 2015 foi muito difícil para muita gente. Exatamente. E eu me incluo nessa, né, porque foi um momento de uma crise assim que ninguém esperava. Foi. Né? Fechou muitas empresas, muitas portas, né? E depois disso aí, como que veio os doces? Então, eu comecei um novo emprego, como eu tinha feito um investimento muito grande, que eu estava trabalhando por conta própria, com o desemprego das pessoas, eu arquei com as dívidas, porque as pessoas começaram a ficar desempregadas, e elas não me pagaram, porque eu vendia muito na base da confiança. Aí eu tinha que encontrar uma solução que complementasse a minha renda. Foi quando eu comecei a revender bombons. Aí eu revendia, mas não era também o suficiente. Ajudava, mas não era o suficiente. Aí em 2016, num culto de agradecimento da igreja, né, de Chácara Parreiral, e o pastor foi e deu uma palavra espiritual. Tipo assim, lá no céu não existe crise. Se você sabe vender, se você sabe costurar, se você sabe fabricar, peça a Deus para que Ele te mostre qual é o seu dom. Aí naquela hora me deu um estalo. Eu falei, se eu vendo, eu posso fazer. Aí eu fui para casa, eu tinha R$100 de moedinha, comecei a olhar vídeos, o que eu poderia fazer, porque como eu poderia comprar. No outro dia, eu fui lá no primeiro dia útil do ano, comprei uma forminha, comecei a olhar recheios diferentes. Eu tinha uma renda de R$500 comprando para revender. No primeiro mês de eu fabricando, eu fazendo, foi para R$1.500. Gente. Que era acima do salário que eu ganhava dentro da empresa na época. Tá vendo? Eu ganhava R$1.070, eu faturava R$1.500 de doce. Foi o que me ajudou a pagar minhas dívidas de cartão de crédito, a ter uma vida mais digna, sair daquele buraco negro que eu estava. E assim, eu só tenho a agradecer. Foi só gratidão. Muito bonito, né? Viu, pessoal? Mulheres que estão dentro de casa, homens, que vocês não podem desanimar porque as coisas estão ficando difíceis. Procura um dom dentro de vocês. Olha só, a Jussânia achou os doces. Ela começou com R$100 em moedinha. Então, essa é uma inspiração para vocês, né, que está vendo agora o podcast e pegando nessa dica maravilhosa, né? E que dica, tá? Mas, Jussânia, você fez alguma faculdade? Sim, eu sou formada em administração de empresa e eu tenho MBA em logística com negócio internacional. Olha que chique! Gente, então isso te ajudou muito, né? Na hora que você foi vender os doces também, né? Sim, porque para tudo na vida você precisa de um planejamento, você precisa administrar. Desde a farinha do bolo, o que você precisa comprar, o que você precisa comprar para aquilo específico para você conseguir seu lucro, para você ter um ganho maior. Então, se você não tiver um planejamento, se você não saber administrar suas coisas,
não adianta, né? Não vai dar certo. Então, isso me ajudou bastante. Maravilhoso, né? E como que é, assim, você fecha eventos, festas, como que é? Para quem que você vende? Quem é os seus clientes? Eu não tenho um público específico. Eu vendo para pessoas que muitas vezes eu nem conheço, porque eu tenho muita indicação. Uhum. Então eu já fiz assim, noivado para escola de samba, eu já fiz casamento para médico que eu nem conhecia, tudo por indicação. Então a pessoa me passava o contato, eu só entrava em contato, entregava a mercadoria e recebia aquele feedback maravilhoso, que é o que nos traz força para continuar. Isso, olha só, tá vendo? E você tem alguma evolução desses doces para poder alcançar mais pessoas? Porque você disse para mim, né, que você tem aí um propósito. Então, menina, eu tenho um propósito aí que está nas mãos de Deus, né? Eu estou aguardando a resposta dele, que você sabe que sem Deus a gente não pode dar um passo à frente, né? Certeza. E assim que eu tiver esse retorno, eu vou ficar só por conta disso, que eu vou estar ampliando o meu universo, né? Acredita-se eu. E também trazendo, né, novidades, me empenhando mais, que além de ser uma superação, te ajuda no seu psicológico. E isso, assim, é uma terapia para nós mulheres. É uma conquista que a gente tem, te faz te sentir uma pessoa importante, que você não é dependente de ninguém. Que hoje em dia a gente vê muitas mulheres aí que sofrem violência por ser dependente financeiro de homem. E isso, quando você tem a sua própria dependência, você se livra disso. Você se causa independente. Então, se amanhã ou depois, igual no caso hoje, digamos, eu estou casada, se eu me separar, eu sou independente. Isso aí. Eu não fico presa a um relacionamento porque eu não tenho como não me sustentar. Eu tenho como me sustentar. Isso aí, que é o mais importante, né? Eu sempre falo para as minhas amigas, né? Tenho um filho, não posso trabalhar. Eu falei, pode. Pode. Largue tudo, não dependa do seu marido. O seu marido, você tem que, olha só, você tem que ter o seu dinheiro, você tem que gastar o seu dinheiro e do seu marido também. Isso aí. Né? Porque se caso der alguma coisa errada no meio do caminho, você com filho, você saiu do mercado de trabalho, né? Como é que você vai fazer para voltar? Exatamente. Né? E uma experiência de vida. Eu vejo assim que a gente não pode ficar só cuidando daquele filho, sabe, ali, porque quando esse filho crescer, ele vai arrumar uma pessoa e ele vai. Exatamente. Entendeu? Então você tem que se preparar para quando o seu filho tiver de maior e for, né, viver a própria vida, você não está dependendo de ninguém. Isso aí. Né? Então, é muito importante ter essa dica, né? De trabalhar com os doces. Exatamente. E essa linha de doce, ela é bem interessante, principalmente quem tem algum tipo de problema psicológico. Porque às vezes você está tão empenhada ali em cada detalhezinho que você esquece seus problemas lá fora. Quando eu comecei a fazer os doces, eu estava num período meio depressivo. Então, eu morava sozinha e tal. E eu chegava do serviço à noite, às vezes eu tinha pedido... Deus abriu tantas portas para mim na época, eu pegava um pedido enorme, assim. Então, eu chegava meia-noite em casa, eu colocava as massas, fazia aquele monte de massa, colocava para esfriar, ia dormir. No outro dia, eu acordava cedo, enrolando, fazendo caixinha disso e de aquilo. Eu não via o tempo passando. Então, assim, aí no início que eu tive a depressãozinha, eu chorava, eu não comia. Aí, quando eu comecei a fazer os doces, o cansaço me fez a voltar a ter fome, a voltar a dormir. Então, assim, eu não ficava mais chorando, eu não ficava lembrando de conta para pagar, eu não lembrava nada disso. Isso, para mim, foi uma terapia. Então, mulheres, para vocês que têm algum tipo de depressão, seja o que for, é uma terapia o doce. Né? Nossa, que lindo. E quais são os doces que você faz? Porque aqui tem já uma dica, né?
Então, o meu leque de doce, ele é bem amplo. Mas a gente tem aqueles básicos que são os que mais saem, né? Que é o brigadeiro, o olho de sogra, o beijinho. São os que mais saem. Mas dá para ver, tem meu quadro de doce, ele é bem extenso. Então vai em cima de cada evento específico, né? Tem uns que trabalham mais com a área de bombons, que é casamento, essas coisas assim, formatura. Aí tem aquela cestinha básica, que é aquele cajuzinho, o brigadeiro que não pode faltar, o beijinho, a paçoquinha que tá em alta. Ah, é? Minha filha, o povo ama. Então, assim, não existe assim, cada cliente tem o cantinho dele. Entendeu? Aí também, às vezes, é a questão do investimento, a pessoa não está num momento muito bom, aí ela vai falar assim, é só uma festinha. Então, é muito relativo a isso, mas todos são feitos com o mesmo carinho, o mesmo respeito. Eu recebo muita mensagem de feedback que, assim, eu olho para mim e falo assim, valeu a pena. O cansaço... assim, ter virado uma noite ou ter ficado horas em pé ali fazendo aquela massa na beirada do fogão, quando você ouve aquela mensagenzinha do cliente, você esquece tudo aquilo. Imagino, né? Deve ser muito gratificante. Olha só. E aí, você trabalha só com os doces hoje? Hoje ainda eu estou no mercado de trabalho e... Estou trabalhando nas minhas horas de folga, nem sempre de folga, né? Porque às vezes você deixa de tirar sua folga para estar fazendo os doces. Mas eu não tenho o que reclamar. É só gratidão. Verdade. Mas é muito bonita essa história, né? E ainda por cima lucro. Lucro, isso aí. E é o que me ajuda hoje a ter uma vida digna, né? Eu hoje em dia, assim, eu vejo em relação a muitos colegas de trabalho meu, eu não preciso abrir mão de nada. Então, se eu quero ir numa loja, eu compro meu vestido, não preciso de marido, não preciso pedir marido para... eu posso comprar? Não, eu sou independente. Eu sei que o meu salário e os meus doces pagam. Entendeu? Então, se eu tiver de comer alguma coisa, todo final de semana eu escolho onde eu vou com o meu parceiro. Eu quero ir numa pizzaria, eu quero ir em tal lugar. Então, eu não preciso estar esperando o dia 15 ou o início do mês para comer determinada coisa. Então, isso aí é uma renda extra que ela te ajuda a você ter uma qualidade de vida melhor. Olha só, que interessante, né? A gente vem aqui para poder entrevistar, né, os nossos convidados, e é cada experiência linda que a gente escuta, né, que dá mais motivo ainda para continuar. Isso aí. Né? É muito bonito mesmo a sua história. E aí você vende esses docinhos aqui também, né? Que docinho é esse? Esses são os biscoitinhos manteigados. Que eles são feitos de maisena, leite condensado. Aí você pode estar conciliando eles com alguns sabores, né? Leite ninho, você pode estar fazendo ele ninho com chocolate, ou você pode saborizar eles com baunilha, maracujá. Esse aqui é o ninho. Tá. Logo, logo nós vamos experimentar, tá? Tem uma turma aqui já de olho. Esses biscoitos, eles têm uma excelente aceitação, porque eles derretem na boca. A Luésia está de olho, gente. Isso aqui é então o doceiro ali, ó. O Rogério. Pois é, menina. Mas e aí, depois disso tudo, né? Dos doces, a evolução, mas essa trajetória sua de quando você se separou, né? Teve uma narrativa muito forte, né? Essa história sua de superação, né? Pois é, né, menina? Porque quando eu me separei, eu me vi ali sozinha, né? Com conta para pagar. O salário que eu estava tendo no momento não dava para pagar minhas contas. E eu olhava assim, hoje em dia a gente ria até, né? Você olhava e falava assim, qual conta eu vou pagar? Então, foi isso aí que eu acho que quando eu pensei assim, né? Eu preciso ter uma segunda renda. Que foi quando eu comecei a revender os bombons, essas coisas assim. Tá, que você revendia para os outros. Eu revendia para os outros. Aí foi depois que eu comecei a fazer para mim.
Mas inicialmente eu fazia o que eu faço hoje. Hoje em dia eu também faço isso. Eu tenho um senhor já que está comigo já há 10 anos, desde o início da minha carreira, que ele compra os bombons para revender. Ele revende nas escolas, ele revende na faculdade. Ele já está comigo há 10 anos, senhorzinho. Então ele vende para você? Na verdade, ele vende para ele. Ele compra de mim. Tá. Eu passo para ele o preço meu, né? E ele coloca o preço dele na rua. Então, não procuro saber quanto que ele vende. É ele lá, ele e os clientes dele. Inclusive, hoje eu tive uma situaçãozinha com ele, assim, porque ele vende o especial. Subiu muito a questão da Nutella, essas coisas assim. Aí eu falei para ele assim, olha, eu não vou mais conseguir fazer um bombom de especial para você nesse preço, porque subiu muito. Eu não consigo bancar esse preço para você. Ele falou, não, pode bancar, porque se você aumentar seu preço, eu vou reajustar o meu. Então, quer dizer, vale a pena. Então, quer dizer, é aquela parceria que ela não te larga. Então, é sinal que o produto é bom. E ele tem saída. E aí, então, deixa um leque aí para as pessoas, né, que querem revender, que você passa para elas. Exatamente. A todos aqueles que querem revender, querem fazer sua renda, querem complementar a sua renda, estou aqui, Jussane Araújo, a seu dispor. Tá vendo? Viu aí como é que é interessante, né? Passar por tanta dificuldade e depois... Porque você tinha faculdade, você tinha aquelas coisas tudo, mas não estava te ajudando, né? Exatamente. Exatamente, porque às vezes a gente acha que a gente investe num determinado estudo, que aquilo ali vai te trazer um retorno imediato, e nem sempre é assim. Eu trabalho numa transportadora com muitas pessoas que têm faculdade, e trabalha lá no escritório normal, trabalha lá na operação, entendeu? Sinal de faculdade é para te ajudar, né, a você, em matéria de conhecimento, ajuda, mas nem sempre aquilo que você vai fazer é o que você vai trabalhar. Né? E eu, então, nem se fala, porque eu sou deficiente, eu tenho uma deficiência visual, então, assim, em relação a computador, eu tenho dificuldade por causa da minha visão, então eu trabalho em operação. Aí, essas coisas que às vezes o destino te direciona, que não é, você faz um plano, Deus faz outro. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas você tem faculdade, você está trabalhando aqui, mas a pessoa sabe por que você está fazendo aquilo? Então, a pessoa tem que conhecer a sua história, tem que viver a sua dor, para ela poder te criticar ou te elogiar, seja o que for. Entendeu? Entendi. Porque essa faculdade que você fez veio ajudar você nos doces, né? Com certeza! Menina, eu falo mesmo, se eu ver, quando um cliente, às vezes o cliente quer um pedido grande, aí ele começa a chorar. Isso aí é fato. Aí eu penso, eu falo assim, mas meu Deus do céu, eu vou me matar de trabalhar pra ganhar essa mixaria? Ah, não vou não. Você tem que se valorizar, Vanusa. Porque se você não valorizar, a pessoa, lógico que você tem que ver os dois lados, né? Mas também você não tem que trabalhar de graça, porque você lutou por aquilo. Porque eu fiz cursinhos também, eu procurei, não, eu até hoje, eu vivo muito no Instagram, eu sigo chefs, eu fico olhando receita, dicas. Então, querendo ou não, você está adquirindo conhecimento. Então, você tem que se valorizar. Então, essa questão da administração, e não é só essa questão, é na hora de você produzir. Você não vai lá comprar um produto que você só vai usar para aquilo, você vai comprar hoje em dia, igual, por exemplo, nós temos pote de Nutella de 3 quilos. Se eu tenho só um pedidozinho, eu não vou comprar uma Nutella de 3 quilos. Pois é, então essa questão da administração entra aí, você comprar o necessário para você não ter prejuízo. E as pessoas, elas querem um desconto tão grande, só que eles esquecem da qualidade, né? Exatamente. Você vai pagar você vai ter o que você pagar. Porque se você ficar querendo descer muito o preço, a pessoa vai descer a qualidade do seu produto. Eu particularmente, não trabalho dessa forma. A minha qualidade é uma só, o meu preço é esse.
Quando o cliente fala assim, mas não dá para você fazer tal preço, eu falo, não, porque como eu já sei preço de tudo, aí eu chego pro cliente e eu falo, olha, se eu for fazer esse valor para você, eu vou ter que descer a qualidade do meu produto, e eu não desço a qualidade do meu produto. Aí você escolhe, você tem a opção de fazer comigo ou não, e acaba fazendo. Porque quem sabe o que é um doce de verdade, né? Na hora que come aquele doce, ela vê que tem um diferencial. Sim. Né? Então, existe custo para isso. Exatamente. E as pessoas têm que valorizar, né, o trabalho do outro, não colocar preço no trabalho do outro. Lógico que tem aquele chorinho. Que é básico, né? Todo mundo faz. Não adianta. Né? Mas aí é com você e o cliente que resolve, né? Sim, porque às vezes dá, sabe, Vanusa, para você fazer aquela jogadinha ali, porque a gente também precisa se ajudar. Principalmente quando é questão de primeiro cliente, né? Você tem que fazer aquele atendimento especial, preço, qualidade, enfim. Né? E cliente gosta quando ele pede aquele descontinho que você dá. Ele, nossa, nem que seja aquele 5%. Ele fica todo feliz. Isso aí é até uma questão de marketing, entendeu? Você negociar com eles, fala assim, mas dependendo da quantidade eu te dou um desconto, eu faço aí uma forma de pagamento boa para você e tá. E o cliente fica feliz. E você acaba fechando aquele pacote ali. Dificilmente você perde uma venda. Gente, olha esse docinho aqui. Gente, não dá nem pra... Olha só, que coisa mais linda. Esse é o café. O café? Olha só. Que coisa mais linda. Então você usa o que nesse aqui? Então, esse café aí é um recheio que ele não vai ao fogo. Ele é feito com café solúvel, leite ninho e leite condensado. Você dá o ponto nele com leite condensado. Olha, que aí você tem a opção de bater com fouet para ele trazendo aquela cremosidade, ou você pode bater na batedeira, aí fica à vontade, né? Haja bracinho. Se for... Tá vendo? Se for a quantidade menor, você consegue fazer no bracinho, mas se não for, é melhor bater na batedeira. Tá vendo aí? É um trabalho. É um trabalho. Como fala? Trabalho. Não é fácil, não é né? fácil. E esses outros docinhos aqui? Olha, eu sou apaixonada por esse aqui, ó. Então, esse é o olho de sogra, né? Que é um dos campeão nessa área aí do mais básico. Que quase todas as pessoas pedem, né? E tá em alta também esse paçoquinha, que é o... Gente, eu tô pegando tudo, mas vocês não têm noção como é que eu tô... Esse paçoquinha, ele é maravilhoso, porque ele tem uma cremosidade, porque leva creme de leite, essas coisas assim. Então, ele tira um pouco do doce da paçoca e traz aquela suavidade no doce. Gente, para você ver, né, o trabalho de cada um, tem uma técnica ali por trás. Tudo tem uma técnica. Então, desde da finalização do produto, que você tem que estar passando... Quando você passa ele num determinado confete, digamos assim, o leite ninho. Se você não passar ele numa peneira, para ele tirar o excesso do leite ninho, ele vai ficar com aquele aspecto feio. Então, é mais um trabalho a mais que você tem. É um cuidado que você tem que ter para ele ter, na hora da apresentação, ele ficar com essa cara de lindeza. Porque tem vários aqui, tá, pessoal? Tem vários, pode deixar que eu vou experimentar para vocês, mas vocês podem fazer o pedido com ela e sentir esse gosto maravilhoso, né? Porque cada pessoa, ela tem um jeito de fazer o doce. Exatamente. Não é o doce da fulana que é igual ao seu. Cada um tem o seu toque. Cada um tem o seu toque. Olha só, que legal. E aí, ó, chegando pra gente. Um cafezinho pra gente. Ó, que maravilha. E essa hora, esse tempinho frio, tá pedindo um cafezinho, né? Né, menina? Ai, mas é muito interessante, né? Essa história sua, né? O que você diria para as mulheres que estão em casa hoje? Mulheres, invistam em vocês, acreditem em vocês. Todos nós somos capazes.
nós somos vencedoras. Não existe eu não posso, eu não sou capaz. Todos nós somos capacitadas, basta querer. Isso aí, olha só, né? E qual é o seu Instagram? @Araújo Jussânia. E o contato de telefone? 027 99804 6836. Repete de novo o seu Instagram e o seu celular. @Araújo Jussânia, celular 027 9804 6836. Isso aí, pessoal. O Instagram dela também vai ficar no link do podcast, tá? Vocês vão ver o nome dela, o Instagram dela passando também. E foi uma honra ter você aqui no podcast falando da sua superação, da sua inspiração e deixando também, né, uma inspiração para as mulheres que estão em casa, que elas conseguem sim vencer. Vanusa, a honra é toda minha, porque eu sei que em algum lugar alguém vai se sentir inspirada com a minha história. Isso aí. E aquela pessoa que está ali, né, achando que não tem solução para os seus problemas, receba. Hoje vai ser o seu dia da sua vitória. Isso mesmo. Se eu conseguir, você também consegue. É verdade. É igual eu. Eu trabalhava, né? Eu era gerente administrativa. Era não, ainda sou, né? Da empresa MR, Máquinas Pesadas Sistema Diesel. Só que quando eu adoeci, que eu fiquei 3 anos e meio sem trabalhar, quando eu voltei, que eu olhei para a tela, era tudo as minhas planilhas. Eu que fiz tudo. Só que quando eu cheguei lá que eu olhei, eu não reconheci nada. Eu não sabia nada. Eu não podia voltar para uma sala de aula porque eu não entendia nada. Você teve depressão, né? Depressão muito forte, né? Eu não tive só depressão. Eu tive depressão, ansiedade e crise psicótica remanente. Que é uma vontade de querer morrer. Misericórdia. Por isso que eu fui internada, né? Fui internada em 3 clínicas e a última, meu marido não aceitava que eu fosse internada, então me internaram dentro de casa. Aí foi mais longo, né? E aí foi um processo muito difícil. Aí lá eu fui pegando o computador, vendo os cursos online, né? Fui vendo, fui voltando de novo, peguei outra planilha, comecei do zero a fazer. Só que aí aquilo ali para mim não estava me ajudando muito minha mente, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu sempre fui vendedora. Sim. Então eu pensei assim, o que eu vou vender de diferente? Que eu não preciso ir para o computador para fazer planilha, para nada disso, para minha mente voltando. Foi os óculos. Aí eu peguei os óculos, fiz o primeiro pedido, gostei, e aí eu pedi outros para começar a vender. Então a minha salvação foi os óculos, porque eu peguei, o que eu fiz? Eu peguei os óculos, chegava, colocava o preço e vendia. Eu não tinha computador, não mexia com isso, né? E aí foi indo. Hoje não. Hoje eu tenho vendedoras, né, que vendem nos seus espaços e nos seus salões de beleza. Isso aí. Você precisava de um ponto inicial, pontapé inicial, e você deu. Isso aí. E continuei trabalhando na empresa e vendendo nos meus óculos. E foi indo. Agora, vou falar para vocês, tá? Essa semana, agora que vem, vou começar a fazer as planilhas dos óculos. Olha só, quanto tempo... Eu já tenho mais de 2 anos já que eu estou melhor. Só, que maravilha! E só agora que eu vou fazer planilha. Então, as pessoas têm que entender também que as coisas não são fáceis. Mas se você tiver disposição e coragem, você consegue chegar lá. Igual nós duas. É porque você tem que ter seu tempo, né? Tudo tem que ter seu tempo. Não adianta você antecipar, porque você vai estar pulando o propósito. Isso aí. Aliás, você está pulando o processo para você viver o propósito. O propósito. Então, nunca pula esse processo. Pra você ter ideia, os remédios tirou a minha consciência. Eu não sabia o que era bom e o que era mal. Por exemplo, me colocou na primeira clínica. Para mim, lá, normal. Meu marido foi lá e quis me tirar de lá.
uma luta para conseguir me tirar de lá. Mas aí eu saí de lá, né? E aí a gente passava pela rua, pela estrada, né? Porque eu fui internado na clínica em... Ai, como é que é essas praias aqui? Distante? Como é que é, Lu? Não, Guarapari. Guarapari. Aí eu fui pra lá. Aí vindo de lá pra cá, meu marido olhava para umas casas bonitas, mansão, né? E olhava, olha, amor, que coisa mais linda. Eu olhava assim, eu não respondia nada, porque eu não via nada bonito. Pra mim, normal. A vida perdeu o sentido pra você. Era normal. Eu ia no shopping e meu marido falava assim, amor, olha que coisa linda. Eu falei, não gostei. Amor, olha isso. Não gostei. Eu não comprava nada no shopping, porque nada me interessava. Entendeu? Então foi assim, eu olhava no espelho, foi a minha sorte. Porque olha só, eu gosto muito de me cuidar, né? E de repente eu só engordava. Porque os remédios que eu tomava também faziam eu comer muito. Eu comia 4 pão de manhã, eu almoçava, comia 4 pão à tarde, jantava, tirando os petiscozinhos que tem no meio do caminho, aonde eu ficava internada, né? Porque o próprio remédio engorda também, né, Vanusa? Engorda. E eu tinha uma cãibra do pé, perna, costa e braço. De 5 em 5 minutos. Misericórdia. Se uma cãibra no pé já faz aquilo tudo, você imagina de um lado do corpo. Meu Deus, não quero nem imaginar. E foi na depressão, entendeu? Então, assim, você tá vendo que você tá com cãibra demais, tá subindo como é que fala? Panturrilha, você tá vendo que tá acontecendo coisas diferentes, a sua mão, procura um médico. Mas, Vanusa, assim, e qual foi a causa da sua depressão? Foi coisas que fizeram comigo no passado. Foi? Uhum. A depressão veio em mim a primeira vez com 16 anos para 17, só que eu não sabia o que era. Ninguém sabia o que era depressão. Ela veio com intensidade muito alta quando eu tinha 24 anos. Veio muito. Só que ninguém sabia. E aí veio uma pedra nos rins. Então, assim, teve a depressão, as pedras nos rins, e aí eu só vivia em hospital. Só hospital. Não andava, não tinha perna, um me segurava do outro e o outro lado. E me dava injeção só de vitamina, aquele soro, sabe? Achando que eu estava desnutrida, que eu estava com fome, sabe? Muito magra, não conseguia andar, nem nada. Aí eu fui para São Paulo, por causa da minha mãe. E lá eu consultei com um médico que cuida de idoso. Que, na verdade, ele não cuida só de idoso, né? Ele cuida de várias idades. E aí ele passou um remédio para mim, né? Para tirar aquelas tonturas que eu sentia muito grande. E aí eu me senti melhor. Aí eu voltei para casa de novo. Eu comecei a viver tranquilo, normal. Quando eu tinha 6 anos e meio atrás... 5 anos e meio atrás, ela veio. Só que ela veio com intensidade tão grande que eu pensava que eu estava entrando na menopausa. Porque eram os mesmos assuntos. Era tontura, vertigem, sabe? Aquele mau humor, um suor que descia, que molhava meu sutiã, minha roupa, um frio, um calafrio. Eu achava que era, ninguém sabia o que era depressão. Quando ficou muito forte, muito feio mesmo, que eu fui saber e já estava muito avançado. Então, é o que eu falo para todas vocês, não desista. Tem depressão muito forte, tem uma depressão um pouco mais leve, então corram atrás, não deixe essa depressão pegar, né? Procura um médico, porque às vezes você acha que é depressão e não é. Às vezes você acha que é outro problema e é uma depressão. Às vezes é falta de vitamina. Então, assim, tem vários meios para a gente procurar, né? Antes que isso se torne uma causa igual a minha. Porque as pessoas têm mania de se automedicar, né, Vanusa? Então, esse é o maior problema, porque você acaba maquiando uma doença e quando você procura, você descobre que pode estar tarde demais. Tarde demais. Por isso que a minha ficou tão difícil de cuidar. 3 anos e meio.
né? Exatamente. Eu fui no fundo do poço. Tem pessoas que não acreditam que depressão existe. Existe. Né? Mas existe sim. Eu sei o que você está passando em casa, se você tem a depressão, eu sei. Pois é, eu era uma que não acreditava. Aí, eu achava que depressão era frescura. Então, quando eu passei pelo aquele período lá, né, que eu comecei a trabalhar, que o meu dinheiro, meu salário não dava para pagar minhas contas, então eu chegava em casa, eu chorava, eu não conseguia dormir, eu não comia, tanto que assim, num período de 3 meses, eu perdi 10 quilos. Então, era depressão. Aí, quando eu comecei a mexer com a área de doces, que eu comecei a fabricar, que eu ficava perdida ali aquele tempo todo, a noite toda em pé, naquela concentração toda ali, foi quando eu voltei, que eu vi que eu saí da depressão. Que aí eu comecei a dormir, eu comecei a comer, porque o cansaço já me levava a isso. E também a concentração de estar fazendo os doces fazia eu esquecer os outros problemas. Então, eu acho assim, o que me curou, né, que não me deixou entrar numa depressão maior, foi os doces. Primeiro a Deus, né? E segundo os doces, que foi a minha terapia. Aí. Os doces, ele veio na sua vida para poder, olha só, para melhorar a sua vida financeira e sem saber que ia melhorar a minha qualidade de vida. Isso aí. Olha só o que o doce é capaz. Isso aí. Né? Então, assim, vender doces é mais importante, né, do que mesmo a pessoa ter na sua própria festa, porque elas não têm noção que aquilo ali transformou, que esses doces transformou a sua vida. Exatamente, que atrás daqueles doces existe uma história. Tem uma história muito linda, por sinal, né? Obrigada. E como é que você faz, assim, quando que começa nessa organização de fazer os doces? Você compra os materiais? E aí, me conta, como que é lá na hora de fazer? Então, quando surge um pedido, aí começa o seu planejamento, que é aquela questão que eu te falo da administração, né, da faculdade. O cliente, você tem que ver a quantidade, aí você já começa a preparação das embalagens, aí você já começa a preparação da quantidade de material que você vai usar, para você não comprar nem a mais nem a menos, porque o seu lucro vai estar ali. Se você comprar, eu vou lá, tá na promoção, vou comprar 5 caixas de leite condensado. E aí, se depois você não tiver um pedido? O seu lucro vai ficar parado. Vai valer a pena? Aí você tem que ver se vai valer a pena. Porque pode surgir uma oportunidade de entrar um novo pedido ou não. Essa é a questão administrativa da sua vida. É um planejamento que você tem que fazer para tudo. Então, hoje em dia, com a experiência que eu já tenho, eu já sei quanto que eu gasto para cada pedido. Então, eu já compro mais ou menos em cima daquilo ali. Então, eu sempre peço para o cliente... o cliente fala assim, eu tenho uma festa para o final do ano. Aí eu falo para ele, você tem 15 dias no mínimo para estar confirmando o pedido. Porque nesses 15 dias, eu posso pegar uma promoção que vai melhorar o meu lucro, entendeu? Aí eu já posso comprar antecipado, que eu não preciso ficar naquela correria de última hora, de correr o risco de faltar alguma coisa. Aí eu já deixo tudo preparadinho. É um pedido muito grande. Aí eu já vou comprar as embalagens. Naquela semana eu já vou estar montando as caixinhas. Como sou eu sozinha que faço no momento. Então, dependendo da quantidade, você já tem que se planejar. E também você tem que fazer alguns investimentos. Se você não tem uma pessoa para te ajudar, você precisa investir. Igual, por exemplo, eu comprei umas placas que chama placa proporcionadora. Elas vêm com os buraquinhos. Então, você já faz a massa ali, você já joga naqueles buraquinhos. Bateu, minha amiga, já sai as bolinhas certinhas. Olha só. É só você dar uma boleadazinha e colocar no papinho. Aquilo ali, você tira uma pessoa para te ajudar. Que é o trabalho de 1 ou 2 pessoas a mais que você iria precisar. Então, assim... Em tudo que você fizer, você precisa investir. Porque é o investimento que faz a diferença, que vai te tirar um pouco do seu cansaço, vai tirar um pouco do seu estresse e vai agilizar a sua produção.
Que é muito importante, né? Porque, assim, se você for ter sempre alguém, muita gente para te ajudar, o doce também acaba nem compensando, né? Não compensa, porque se não é uma pessoa de casa, você vai ter que pagar. Ninguém vai querer ir lá te ajudar sem ser uma diária. E dependendo do pedido que você comprar, não vale a pena. Mas eu tô falando no sentido quando você vende para um pedido muito grande. E para você ver aí, ó, você investe para melhorar a sua forma de trabalho, então tudo é um dinheiro ali que as pessoas têm que notar. Entender que houve um investimento. E outra coisa. Que não é só lucro. Não é só lucro, tem muita coisa para comprar, não é só comprar os materiais. Exatamente. E fazer. E as coisas vão surgindo, tá? Quando você acha que você já tem de tudo, vem uma novidade. Aí eu falo, ai meu Deus, eu não preciso. Aí eu falo, preciso. Você sabe por que precisa, Vanusa? Porque eu falo assim, eu vejo o meu início até hoje, a minha evolução. Quando eu comecei a fazer os doces, eu fazia o máximo 200 docinhos por dia, numa dificuldade, naquela lentidão. Hoje em dia, se falar pra mim assim, você pega 500, 600 doces por dia pra fazer? Faço. Faço porque eu investi. Igual eu te falei, a questão da placa proporcionadora, você já... Por quê? Se você fazer um brigadeiro no processo normal dele, você precisa que ele demore pelo menos umas 2 horas para ele esfriar e estabilizar, porque senão você não consegue enrolar ele. Com a placa proporcionadora, você já faz ali sua massa, você já joga ali, ele já encaixa certinho nos buraquinhos. Com meia horinha, minha filha, você bate assim, ó, as lindezas saem só para você fazer assim, botar na caixinha. Então é um investimento, é isso que eu falo, é evolução. Você tem que pensar, vale a pena? Você tem público para isso? E outra, não existe também você ficar pensando assim, ai, mas será que eu vou usar? Você tem que ter fé, amiga. Eu vou usar, vai surgir cliente, pensar positivo. Porque muitas das vezes a gente é tão negativa que a gente mesmo se isola. Nós próprios, a gente atrasa o nosso crescimento. Então começa a pensar, vai vir, eu vou comprar porque eu vou ter lucro, é isso aí, eu preciso e eu vou comprar. Vai na fé que vai dar certo. Porque a palavra tem poder. Com certeza. Né? Então se você pensa menos, vai vir menos mesmo. Isso aí, você tem que pensar grande. Tem que pensar grande. Pensar grande porque dá certo. Dá certo, sim. Eu lembro que, igual como eu te falei, né, que quando o pastor da igreja falou, né, deu aquela mensagem espiritual lá, ele falou, se você peça a Deus para te mostrar o seu dom e vai na fé. E foi o que aconteceu ali no momento. Eu me deu aquele estalo assim, eu falei, pô, cara, eu vendo bombom. Se eu vendo, eu posso fazer. Então, quer dizer, eu fui na fé, eu não sabia nem como derreter um chocolate. Nunca tinha derretido um chocolate na minha vida. Fui lá, olhei vídeo, como é que fazia. E aquele 100 reais ali, eu falava, meu Deus, como é que começa um investimento com 100 reais? E eu comecei. Pois é. E ali, assim, o que ia entrando, eu ia comprando. Essa semana eu comprei uma barra de chocolate, na próxima semana eu compro 2. E tinha público, entendeu? E Deus foi abrindo as portas assim, eu fui na fé. E Deus foi abrindo as portas, o pessoal foi gostando, foi indicando, e o negócio foi crescendo. Chegou uma hora eu falo assim, meu Deus, é eu mesmo que vou fazer isso? E nem eu acreditava que era eu que estava fazendo aquilo. E quando assim terminava tudo pronto, assim, você olhava e falava assim, ai, o meu orgulho valeu a pena. Ai, que delícia, né? Você se sente tão orgulhosa, assim, quando você, assim, né, você entregou o pedido hoje. Aí amanhã você acorda, abre seu WhatsApp assim e fala assim, nossa, seus doces tá maravilhoso, todo mundo elogiou, tava tudo perfeito. Menina, aquilo assim, você ganha seu dia. Entendeu? Esses feedbacks de cliente te deixa assim, fala assim, meu Deus, valeu todo o cansaço de ficar ali se matando. Meu marido me ajuda muito, mas nem sempre ele pode me ajudar também, porque às vezes o nosso horário de trabalho não bate. E muitas vezes sobra para mim.
Então, assim, e às vezes me sobrecarrega, entendeu? É por isso que eu faço esses investimentos. Mas vale a pena. E você tem aí o maridão também que te dá uma força quando Com pode, né? certeza. Olha, ele assim, quando a gente estava noivo, a gente passou por um período assim de provas. Ele, na pandemia, ele perdeu o emprego, né? A empresa que ele trabalhava dispensou todo mundo e a gente estava noivo. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, geralmente as pessoas passam por luta quando tá junto, casado, tudo certinho, nós vamos passar por antes. Você vai ter que me provar agora se você vai estar comigo no amor e na dor. Aí ele, o que você quer que eu faça? Eu falei, olha, você vai estar desempregado, eu não vou largar você porque você está desempregado, eu estou noiva, eu não vou poder casar, não sei o que, tá. Então nós vamos trabalhar junto. Aí nessa época eu já estava fazendo doces e tal. Ali ia lá pra casa, ele me ajudava pra caramba, ele me ajudava a enrolar doce, ele ia comprar as coisas no mercado pra mim. Eu fazia aquela listinha assim, falava assim, vai lá, compra isso, assim. Aí ele ia, comprava, eu produzia, eu botava ele no Uber pra entregar meus doces. Que vocês eram mais distantes. Aí eu botava ele no Uber e falava assim, vai lá, entrega, depois você me liga pra ver se deu tudo certo. Aí acabava lá, entregava, ele ligava, falando, deu tudo certo. Então, naquele momento ali, ele me provou que ele estava junto. Então, assim, eu vi que ia dar certo. Eu acho que foi, assim, a chance de eu conhecer ele. E ele tem déficit de atenção, tá? Pra você ver. E, Vanusa, mesmo ele tendo déficit de atenção, eu falo pra você, eu não troco ele por ninguém. Ele, assim, não me deixa de desejar em nada. Olha que lindo. Eu tenho orgulho dele. Eu falo isso pra ele todo dia. E não somente eu, as pessoas que conhecem ele também falam muito bem dele. Maravilhoso. É isso aí, Vanusa. Eu fico feliz de saber, assim, que eu posso inspirar alguém em algum lugar do mundo, né? Isso. Porque, às vezes, assim, já aconteceu comigo de ver a história de outras pessoas e me inspirar. E eu acredito que em algum lugar do mundo alguém vai estar vendo a mim e também vai se sentir inspirada. Com certeza. E, pessoal, vocês estão vendo aí, né? Vamos fazer uma festinha? Vamos fazer uma festa grande? Isso média, aí. Não esqueça de contratar a Jussânia. Repete de novo, Jussânia, o seu número. 27998046836. Isso aí. Por isso que eu tô pedindo para sempre você estar falando, para quem tá vendo esse vídeo, né? Ser mais fácil achar o seu número para poder estar lá pedindo. Isso aí. E a gente também vai pedir com você também, lógico. Poxa, né? A satisfação é minha, somente minha. Isso aí, Jussânia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso. Nossa, foi tudo lindo, assim. Quando a gente vem fazer essas coisas pela primeira vez, você fala assim, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Já deu. Já deu tudo certo. Aí, tá. Obrigada por essa confiança, tá? De vir aqui no podcast do Inspire-se com Vana Ruas, apresentar os seus doces, que é um mais lindo do que o outro. Muito obrigada. Vamos experimentar todos, pode ficar tranquilo, tá? Nossa, eu trouxe especialmente para vocês. Ai, obrigada. E aí, vocês que estão em casa vendo, olha só a beleza, né? As lindezas. As gostosuras, né? Para vocês lembrar, né, da Jussânia e fazer o seu pedido, tá bom? E agora está acabando o nosso podcast. Já! Mas foi tudo maravilhoso. Eu agradeço pelo convite estar aqui com você hoje. Conheço a sua história também. E assim, estamos juntos, né? Para estar inspirando aí mulheres aí do Brasil inteiro, né? Isso aí. Que em algum lugar do mundo sempre vai ter alguém vendo essa entrevista. E vai estar ali fazendo a diferença na vida dessas mulheres. Se nós conseguimos, elas também conseguem. Muito, muito, muito obrigado mesmo, tá? Pessoal, não deixe de compartilhar esse podcast, se inscrever, curtir,
manda para milhares de mulheres, né, que estão passando por algum tipo de dificuldade, para elas terem abrir uma luz na mente delas, né, para elas poder fazer o que elas têm de melhor, né? Com certeza. E aí fica essa dica. E também não esquecer de apertar o sininho, tá bom? Compartilhe bastante. Agora, né, o Inspire-se com Vana Ruas está acabando e a dor pode até te derrubar, mas a fé lhe faz ficar de pé. E aqui a gente mostra que é possível vencer. Isso aí. Tchau, tchau!